Oi, eu sou a Andressa. Hoje eu vou falar com vocês sobre algumas urgências e emergências em otorrinolaringologia. A otorrino é uma especialidade que não tem muitas emergências nem muitas urgências, mas tem algumas doenças específicas, alguns acontecimentos específicos que eles precisam da intervenção ali imediata, ou pelo menos nas primeiras 24 horas do especialista. Dentre elas, a gente tem os chamados corpos estranhos, que são quando eu tenho a presença de alguma coisa ali no nariz, no ouvido ou na garganta. A epistaxe, que é o sangramento nasal, a surdez súbita e o edema de glote. Então, vou começar falando dos corpos estranhos. Se eu tenho um corpo estranho na laringe, na região da faringe, da laringe, e esse corpo estranho ele obstrui, ele entra e fecha essa via aérea, é uma emergência. Se eu não socorrer, se eu não tirar aquele corpo estranho em minutos ali, esse paciente pode inclusive morrer e a óbito por ausência de oxigenação. Então isso é muito, isso pode acontecer e é relativamente comum em crianças, idosos, que às vezes não mastigam o alimento de uma forma adequada, ou a criança colocar objetos pequenos na boca. Então a gente precisa ter essa atenção. E essa parada desse corpo estranho na região respiratória, não permitindo que a pessoa respire, ela é uma emergência mesmo e não dá tempo de chegar em um hospital, tá, gente? Então, a gente precisa tentar desobstruir essa via aérea. A gente vê, às vezes, em programas de TV e tal, né? Às vezes a pessoa liga para o corpo de bombeiro ou para o SAMU pedindo assistência, se orientação é dada. Então, a gente faz o que a gente chama de manobra de Heimlich, que nos cursos de primeiros socorros, para leigos mesmo, para pessoas que não são profissionais de saúde, a gente ensina que é tentar, apertar a barriga dessa pessoa, a gente já fica por trás da pessoa, aperta o abdômen para tentar jogar, esse corpo estranho para fora. Se você estiver sozinho em casa, você pode se jogar em cima de uma poltrona, por exemplo, o encosto ali da poltrona, você joga, bate o abdômen ali para tentar expulsar esse corpo estranho, e quando é bebê ou criança, a gente deita no braço e faz a manobra. Quando esse corpo estranho chega ao hospital, então não está obstruindo a via aérea totalmente, por exemplo, espinho de peixe, algum pedaço de alimento que come, fica parado, o otorrino ele tem que fazer o exame de laringoscopia, que é um exame que a gente citou, como ele é feito na aula de semiologia das amigdalites e das laringites, e a gente vai localizar esse corpo estranho e vai fazer essa retirada. Não é considerado uma emergência, porque não vai levar o paciente a óbito ali em minutos, mas ele precisa ser resolvido nas primeiras 24 horas, porque o paciente fica com muito sintoma. O que é importante chamar a atenção é que às vezes esse espinho de peixe, esse pedaço de osso, alguma coisa, ele passa pela laringe e machuca. E o paciente fica sentindo como se estivesse parado ali. Na grande maioria dos casos, ele vai embora, ele não fica parado ali. Então, chama atenção, a gente vai pensar e preocupar nesse corpo estranho que está parado ali, naquele paciente que está muito, muito, muito sintomático. Mas, de todo jeito, a gente precisa fazer um exame de laringoscopia para descartar. E se o paciente fala que essa queixa, essa sensação é dessa região que dá fúrcula external para baixo, precisa fazer o exame de endoscopia também, tá? O nariz. Não é considerado uma emergência, tá? Então, às vezes a gente vê pais, cuidadores da criança chegarem muito desesperados em pronto atendimento por causa dessa questão do corpo estranho nasal, e criança acaba fazendo isso mesmo, tá, gente? Não é incomum. De tudo, eu acho que eu já posso citar que eu já tirei de nariz de criança. Pecinhas, miçangas, às vezes alguma coisinha da roupa, plástico, papel, o que vocês imaginarem a gente já tirou de nariz de criança. O que é muito importante é não estressar essa criança, que às vezes a gente escuta uns casos muito trágicos de aspiração desse corpo estranho para o pulmão. Uma criança que é saudável, que é rígida, que consegue espirrar, tossir, engolir, é pouco provável que ela aspire esse corpo estranho. Se esse corpo estranho descer, sair do nariz e ir para a garganta, ela vai cuspir ou vai engolir. Você tem um reflexo que protege ali a entrada do pulmão e que não vai deixar esse corpo estranho entrar no pulmão. O que às vezes acontece é a gente tentar manipular essa criança, tirar a força e daquele choro, ela puxa e isso pode ir para o pulmão sim. Então precisa ser avaliado pelo especialista e quem faz essa remoção é o otorrino.
Como eu citei na aula de sinusites, a gente sempre tem que ter essa suspeita quando eu tenho uma criança, principalmente, ou às vezes uma pessoa que tem uma deficiência mental, alguma coisa, que começa com um odor forte, uma secreção em uma narina só. Não é incomum a gente descobrir um corpo estranho, a mãe nem viu que o menino colocou ali alguma coisa e a gente descobre isso quando começa com esse sintoma. Ouvido, gente, ouvido também existe, né? A gente já tirou muita coisa de ouvido e o que às vezes acontece em criança, às vezes introduz mesmo, e em adulto o que é mais comum são bichinhos, né? Aranha, barata, borboletinha. Então, não é uma emergência, mas é um acontecimento que traz muito desconforto para o paciente. Então, se entra aquele besorrinho, se entra aquilo ali, o conduto, o canal do ouvido, ele é absurdamente inervado por fibras de dor. Então, se você tem, é até uma defesa do organismo para você não conseguir enfiar nada. Se você for enfiar alguma coisa mais profunda do ouvido, dói, você tira. Mas aquele bichinho que está lá dentro, encostando nessa região que é extremamente dolorosa e batendo no tímpano, ele dá um barulho absurdo e esse é a dor. Então, o paciente, às vezes, ele chega assim, enlouquecido no pronto atendimento. E a primeira coisa que a gente precisa pensar, isso aí não precisa nem ser no hospital ainda, entrou qualquer corpo estranho que é vivo, bichinho vivo no ouvido, tem que tentar imobilizar esse inseto, né? E o melhor é óleo. Ah, pode álcool, pode éter, pode outras coisas? Pode, mas vai matar esse animal, mas vai deixar esse inseto mais irritado, e às vezes batendo mais a asa, mexendo mais as perninhas antes de morrer. Então, o ideal é que jogue óleo, azeite, óleo, qualquer coisa para tentar imobilizar. E a retirada é recomendada que seja feita com o otorrino. Ah, mas eu só vou conseguir o otorrino daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não tem problema, tá? É importante matar isso ali, não pode estar vivo ali dentro e lesando. Agora, a retirada é recomendada que seja feito com o otorrino, ou então, se for um generalista que tiver uma habilidade tranquila, ele tiver uma capacidade técnica de fazer uma lavagem de ouvido, ele pode fazer a remoção também, tá? O que a gente precisa para fazer essa lavagem de ouvido? E lembrando que a lavagem de ouvido, ela não é um ato que é específico do otorrino, ela é uma habilidade médica que espera-se que o generalista saiba fazer. Na prática, a gente vê que às vezes muitas residências, muitas universidades não trazem esse conteúdo para o aluno e o aluno sai às vezes deficiente disso, mas é uma habilidade que o generalista tem que saber, tá? A gente usa uma cuba Rin, água morna na temperatura ambiente, um gelco precisa ser um gelco calibroso, um gelco 14 ou então um scalp calibroso, a seringa maior possível, então a de 20 ml em geral ela está disponível, e uma tesoura para a gente cortar esse gelco. Então corta o gelco curtinho, coloca uma cuba Rin nessa região, né, logo abaixo da orelha, retifica esse pavilhão e vai fazendo esse fluxo de água. Então, quando a gente joga o fluxo de água, ele entra, traz o que tiver lá dentro. Então, para remoção de cera, para remoção de insetos ou de outros corpos estranhos, o generalista ele pode fazer esse procedimento sim. Se ele não consegue por algum motivo, é melhor parar por aí o procedimento e encaminhar para um especialista. Com relação às epistaxes, as hemorragias nasais, gente, é a hemorragia mais frequente do ser humano. Então, o sangramento nasal ele é relativamente comum. E a gente precisa entender que 90% a 95% desses sangramentos, eles vão parar simplesmente se eu comprimir o nariz e abaixar a cabeça. Porque a área de sangramento a gente chama de zona de Kieselbach ou área de Kieselbach. É a ponta do septo, onde eu tenho um encontro das arteríolas com as vênulas. Então, a artéria ela vem calibrosa, vai ficando cada vez mais fina, depois ela faz a troca ali de ar, né? Entrega o oxigênio, recebe o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e volta através das vênulas até chegar no pulmão para oxigenar de novo. Então, a maioria dos sangramentos nasais é nessa região. E a posição certa, gente, é abaixar a cabeça. A maioria das pessoas levanta a cabeça para comprimir. Não. Então, sangramento nasal, a gente não enfia papel, não coloca gelo, não faz, levanta a cabeça, a gente abaixa a cabeça, eu falo que é o nariz apontado para o umbigo, uma compressão bidigital, espera 10 minutos. 90 a 95 dos sangramentos nasais vão parar só com essa manobra. E é claro que se o paciente tem esses sangramentos recorrentes, ele precisa passar por uma avaliação. Se não para, tá, esse sangramento, eu preciso
pesquisar se tem alguma alteração hematológica, alteração de plaqueta, de coagulação, qualquer coisa. Se eu tenho alguma lesão nasal, às vezes esse sangramento não é nessa região, né, é mais comum por uma fissura, igual a boca da gente racha no inverno, ou quando está mais seco, ou quando está mais calor, o nariz também tem essas fissuras. E essas fissuras, se pegarem algum vaso, vai ter o sangramento. A gente faz primeiro, então, a compressão local. Fiz a compressão local, não melhorou? Tem indicação da gente fazer o tamponamento. Como é que é esse tamponamento anterior? A gente pode usar uma gaze aberta, a gente pode usar o tampão dedo de luva, a gente pode usar um algodão, tá? E a gente vai tentar, com uma pinça e a ajuda do espéculo nasal, introduzir ou aquela gaze aberta ou o dedo de luva, que eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa de material. Existem os tampões industrializados fabricados, como o Merocel, por exemplo, que ele já está estéreo, é só você introduzir no nariz e a gente vai ter que parar, porque epistaxe mata o paciente. É uma emergência, tem que ser resolvida imediatamente. Eu tentei a compressão digital, não parou. Tentei o tamponamento anterior, não parou, e em geral a gente faz nas duas narinas. O que eu chamo de não parar, né? Eu coloquei o tampão, tá babando aquele pouquinho de sangue ali, mas quando eu faço a oroscopia, olha, a garganta ainda tá descendo bastante sangue e o paciente está cuspindo. E aí, a gente vai ter que, às vezes, lançar a mão do tamponamento posterior também. Só para a gente entender aqui como é que a gente faz um dedo de luva. Depois eu vou postar um vídeo mostrando passo a passo. Mas a gente precisa de luva estéreo, kit de sutura, então, um porta-agulha, uma tesoura e uma pinça, uns fios seda 2 zeros agulhado, gaze, tá? E isso tudo tem que estar estéreo. Eu corto o dedo de luva, a gente enrola uma gazinha, coloca dentro desse dedo de luva e faz o ponto para amarrar isso. E vai introduzir isso nas narinas, tá? A gente pode usar a sonda de Foley também, ou o tampão pronto, se já existir na unidade de saúde, no estabelecimento que você estiver trabalhando. Se a gente não consegue parar esse sangramento, a gente vai fazer o tampão posterior. E o tampão posterior, a gente vai ter que retirar esse tampão anterior que foi feito, introduzir a sonda de Foley 20-22, tá? Insuflar com ar, não insuflar com soro, com água, nada disso. A gente faz uma tração para prender ela na região do cavo e coloca novamente o tampão anterior. Gente, esse procedimento, ele salva o paciente, porque você vai estar no estabelecimento, você não tem um plantão de otorrino, não tem um otorrino ali no sobreaviso, o generalista precisa saber pelo menos tirar o paciente ali da emergência. Senão ele vai simplesmente exsanguinar, ele vai sangrar até ir a óbito. Então precisa passar saber fazer esses procedimentos. É claro que esses sangramentos nasais mais intensos que podem levar o paciente a óbito, em geral estão relacionados a trauma, acidentes com fratura da face, pacientes que têm alteração grave de coagulação, pós-operatórios, então, ou algum tumor, alguma coisa que está ali que não foi feito o diagnóstico. Então, a gente precisa saber tirar o paciente da emergência, pelo menos até a gente conseguir um procedimento definitivo. Cauterizar aquela artéria ou corrigir aquela alteração sanguínea, senão o paciente vai a óbito, tá? De exames complementares, é muito importante aferir pressão arterial, lembrando que sempre que eu tenho dor, sangramento, eu tenho um aumento da pressão arterial. Isso é normal. Tá? Eu não posso achar esse paciente em crise hipertensiva, daí eu preciso melhorar normalizar essa pressão, porque às vezes aquela fissura pequenininha ali só não está conseguindo parar de sangrar porque a pressão arterial está muito alta. Se eu tenho que pedir um hemograma e um coagulograma, que se eu tiver algum distúrbio de coagulação eu preciso corrigir, e eu vou examinar esse nariz para ver se eu acho alguma coisa que pode estar causando esse sangramento. Vou tentar os tamponamentos e depois, eletivamente, eu vou fazer uma investigação desse paciente com um exame mesmo de filmagem da cavidade nasal para ver se existe lesão ou alguma coisa ou se foi só um evento isolado ali que aconteceu com o paciente, tá? Uma outra urgência em otorrino que surgiu e ela sempre existiu e com o Covid ela teve um aumento, né? Foi a surdez súbita. Então, a surdez súbita, gente, ela não é simplesmente eu escuto e amanhã eu estou anacúsico. A gente tem a mania de associar surdez com anacusia. Surdez é qualquer perda auditiva. Eu tenho uma perda de audição leve, eu tenho surdez. Eu tenho uma perda moderada, eu tenho surdez. Eu sou anacúsico, não escuto nada, eu tenho surdez,
tá? Então, a surdez súbita é o quê? Um rebaixamento auditivo. Então, hoje eu estou escutando bem, amanhã eu acordo e acho que tem alguma coisa estranha com o meu ouvido, uni ou bilateral. A surdez súbita ela é causada, em geral, por vírus, mas ela pode ter causas autoimunes, tá? E causas vasculares também. Então, todo paciente com surdez súbita, a gente precisa entrar com o tratamento no máximo até o 5º dia do início dos sintomas, para a gente conseguir abordar aquilo ali e evitar que o paciente fique com aquela perda de audição permanente e isso se torne uma sequela. Então, é importante a gente entender isso, que é um acometimento ali agudo, então o paciente ele escutava bem e de repente ele tem esse rebaixamento de audição. Tá? Em geral é viral, autoimune ou vascular e eu preciso fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas, claro, uma rolha de cera, ou então a otite média serosa, ou a disfunção da tuba auditiva, é aquilo, eu estou gripado, o ouvido tampa, então é preciso uma avaliação do especialista o mais rápido possível, mas tentar pelo menos uma avaliação médica. E quem vai me ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial é o exame de audiometria. Se eu não conseguir na urgência, eu posso pelo menos tentar os testes clínicos de audição, que eu expliquei na aula de fisiopatologia da surdez, que é o Weber e o Rini. Com esses testes, eu consigo diferenciar se essa perda ela é neurosensorial, eu explico esse assunto na aula de surdez, ou se ela é condutiva. E aí, se ela for condutiva, é alguma coisa, rolha de cera ou otite serosa, que eu posso tratar, eu tenho mais tranquilidade para tratar e não vai gerar sequela. Se for uma causa neurosensorial, é uma surdez súbita e eu preciso entrar com o tratamento o mais rápido possível. O tratamento da surdez súbita, ela é feita com corticoides. Então, a gente usa o corticoide oral, independente se for vascular, se for autoimune ou se for viral. Então, às vezes a gente não consegue fazer esse diagnóstico, não consegue saber exatamente o que causou essa surdez súbita ou qual vírus causou, mas a gente precisa tratar o sintoma para tirar o paciente ali, né, do risco de sequela. Então, a gente entra com corticoides em doses altas, repete essa audiometria em uma semana. Se o paciente não ouve melhora, tem indicação, inclusive, de injeção intratimpânica de corticoide. A gente leva o paciente para o centro cirúrgico e injeta mesmo o corticoide dentro ali da orelha média para ele atingir a cóclea para tentar tirar esse paciente, né, do risco de sequela. Então, qualquer rebaixamento agudo de audição precisa ser avaliado o mais breve possível. O edema de glote, eu falo dele também um pouco na aula de distúrbios da voz e da fala, mas é um quadro muito, muito, muito grave, porque leva o paciente a óbito em questão de minutos ali. Ele é mais comum, ele é comumente, né, associado à ingestão de algum alérgeno. Então, aquele paciente tem alergia à medicação X, à castanha, à amendoim, à picada de abelha, qualquer coisa que entre em contato com o organismo ali, seja injetado ou seja através de alimentação, ele vai simplesmente ter um edema tão grande. O que é a glote? A glote é a região da entrada do pulmão, onde eu tenho as pregas vocais. Se eu tenho um edema dessa região, simplesmente o paciente não vai conseguir respirar e ele vai a óbito. Então, gente, qualquer medicação, qualquer doença, qualquer alimento, né, que a pessoa entre em contato ali, comece a sentir coceira na garganta, desconforto respiratório, dificuldade de respirar, precisa ligar para o serviço de emergência o mais rápido possível ou se deslocar o mais rápido possível para um serviço de emergência, porque tem que ser feita a medicação, senão essa glote fecha e o paciente vai a óbito mesmo. Tá? Então, é um quadro muito grave que precisa ser abordado. Quando esse paciente chega para a gente numa unidade de saúde, em geral, a gente faz tratamento com adrenalina, faz o tratamento com corticoides e tem sucesso em reverter esse quadro e fica tudo bem, o paciente não vai a óbito. Quando o paciente chega muito grave, a gente pode precisar de fazer o que a gente chama de uma via aérea de emergência. O que é a cricostomia? A cricostomia é uma abertura do pescoço, tá? Logo abaixo da região da cartilagem tireoide, onde eu tenho um ponto onde a traqueia, né, ela é bem superficial. A gente consegue ali, na traqueia, a laringe, ela é bem superficial. Então, eu consigo, nessa região, abrir mesmo, ela está logo abaixo da glote, a gente consegue abrir ali uma via aérea e conseguir garantir a ventilação desse paciente.
Então, a gente tem nos hospitais, né, nas unidades de saúde, os kits de cricostomia, mas é um procedimento que salva mesmo a vida do paciente. Se a gente abre ali aquele pescoço, a gente consegue ventilar esse paciente até eu resolver a questão da via aérea, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer, principalmente ilustrar as principais urgências e principalmente a necessidade de procurar o serviço de urgência o mais breve possível se tiver em alguma dessas situações e o médico que está no serviço de urgência abordar da forma correta essas urgências para evitar que o paciente vá a óbito ou tenha sequelas.